Todos. Hoje a gente vai falar sobre o módulo 3, que a gente vai apresentar Deus como a inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas, né? Na primeira parte desse roteiro, foi semana passada, a gente falou sobre a existência de Deus, e hoje a gente vai falar sobre provas da existência de Deus. Na minha opinião, esse é um assunto muito complexo, difícil, e eu acho que é, vocês podem colocar no mudo aí, por favor? Tá dando retorno aqui pra mim. Vou colocar aqui, tá? Vou ativar o mudo aqui, tá bom? Valeu, obrigado. Como eu estava falando, eu acho que esse assunto é um assunto muito complexo, difícil. É, ele dá, ele, assim, desperta vários tipos de reflexão sobre, né, em relação a Deus, né? Então, vamos conversar um pouco hoje sobre. Talvez a gente nem fale tanto sobre espírito, sobre plano espiritual e etc., porque a obra de Deus ela está em toda parte, né? Nossa própria existência e o universo, o mundo que a gente vive, é a sua obra, né? Então a gente nem precisa pensar tanto sobre espírito, sobre plano espiritual, por aí vai nesse momento, porque para pensar em Deus é só olhar a nossa volta, né? Tudo que a gente conhece, do que a gente pensa e sente, não existiria se não fosse essa inteligência suprema que é Deus, né? Então, vamos seguir aqui. Então, a gente vai falar sobre provas da existência de Deus e o objetivo específico é citar e analisar provas da existência de Deus. Se alguém quiser me interromper, pode interromper, tá? Fiquem à vontade. Então, o primeiro slide aqui, o slide 4, é uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Aí o Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta é: num axioma que aplicais às vossas ciências, dois pontos, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, foi o que eu acabei de falar, né? A gente não precisa ir muito longe para perceber a existência de Deus, né? Tudo que não é obra do homem, a natureza, o universo, o ar que a gente respira, tudo é obra de Deus, absolutamente tudo, né? Axioma aqui, eu peguei no dicionário só para facilitar a nossa análise, a nossa leitura aqui. O axioma é uma preposição tão evidente, significa, né? Uma preposição tão evidente que não precisa ser demonstrada. Então, a resposta dos espíritos é que é muito evidente a existência de Deus. Basta a gente olhar para tudo o que não é obra do homem. Aí no slide 5 aqui, ele mostra uma foto, provavelmente uma foto de algum telescópio. É, não sei se são estrelas ou são galáxias, isso aí, mas é só uma ilustração. Então vamos continuar aqui. Slide 6 é um comentário do Kardec sobre isso. Eu acho que é, inclusive, da questão 4. Comentário do Kardec: para crer em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, vamos pensar o seguinte: em algum momento o universo foi criado.
Se a gente pensasse que ele fosse criado do nada, a gente estaria tomando o efeito pela causa. A causa pelo efeito. Peraí, como que é? Tomar o efeito pela causa? É isso, Alexandre? Alguém pode me responder aí? Mas acho que é isso, né? Tomar o efeito pela causa, né? Vamos continuar aqui. Então, Deus, para existir, se a gente considerasse que o universo, a nossa própria existência, ela surgisse do nada, a gente estaria negando a existência de Deus, né? Esse é o comentário que o Kardec fez aqui. Aí, mais 3 slides aqui, só para a gente refletir um pouco mesmo sobre a criação de Deus. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo aí? Beleza? Tá sim, tá normal. Então tá bom, vamos lá. Então, o slide 7 e 8, isso aqui é uma fotografia de uma galáxia, tá? Fotografia da Via Láctea, nossa galáxia, onde a gente vive, do nosso sistema solar. A Terra está aqui, se eu não me engano, é o terceiro planeta, esse aqui. E se estiver errado, me corrija, por favor, mas acho que é esse aqui mesmo. E a Terra, nosso planeta Terra. Deixa eu só ver se não estou esquecendo de nada aqui. Então assim, por que tá esses slides aqui mostrando essas fotos, essas ilustrações aqui do universo, da nossa Via Láctea, do sistema solar e da Terra? Porque o universo, a nossa galáxia, as outras várias galáxias que existem, o sistema solar, a Terra, tudo isso foi criado por Deus. E a nossa ciência, a ciência humana, ela não consegue, ela não tem condições de explicar todo esse mecanismo, toda essa criação. É algo magnífico, é algo que a gente não tem condições de entender ainda. Então, eu peguei alguns exemplos aqui só para ilustrar e para ajudar a nossa imaginação aqui em relação a isso, né? Para a gente ver a complexidade dessa inteligência suprema de Deus, para a gente percebê-lo, a gente não precisa nem olhar para o céu, a gente não precisa nem olhar para essas fotos aqui. Basta com que a gente olhe para os nossos corações, ou para os nossos corpos, ou para onde a gente vive. O, eu já comentei já algumas vezes, eu fico até um pouco, eu acho isso extremamente interessante, é a complexidade do nosso corpo humano. A gente não consegue explicar quase nada sobre o nosso corpo humano. O nosso corpo humano é praticamente um universo, né? É uma obra de engenharia, digamos assim, engenharia biológica, não sei se é esse o termo correto, muito complexa, né? A gente não consegue entender a natureza ainda. A gente não consegue entender o clima do nosso planeta, né? A gente não consegue entender. Oi, pode falar. Não, eu acho, é uma das coisas assim, que eu acho mais fantástico, impressionante que você pode imaginar é a questão da genética, os cromossomos, os genes. Nós temos bilhões de genes no nosso corpo. Tudo que existe, que tem vida, tem o DNA, né? Tudo que tem vida, mesmo as plantas, tem o seu DNA. Isso, para mim, é uma coisa fantástica, porque ele é composto de proteína. Agora, você vê, por exemplo, quando você está pensando, você está falando, agindo, se mexendo, o nosso espírito, nós controlamos o corpo através de eletricidade e química. Quer dizer, nós usamos química para movimentar o corpo da gente, para movimentar tudo.
o funcionamento do corpo. É uma coisa assim tão... Como é que pode, né? Proteína, lipídio, gordura, e outros, né? Sais, vitaminas e tudo isso produzir a química que vai gerar o domínio que o espírito tem sobre o próprio corpo. É uma coisa assim que é fantástico isso tudo. Eu sempre penso nesse ponto. Só isso. Maravilha. O Adriana fez um comentário aqui. A grandiosidade e perfeição do universo. A distância do céu que permite a vida na Terra. Isso é algo magnífico, realmente. A Terra foi criada de tal forma no nosso sistema solar que ela não está nem longe e nem muito perto do nosso sistema. Ela está numa distância adequada para que a natureza do mundo fosse desenvolvida de tal forma que permitisse a vida orgânica na Terra. Isso era até uma das coisas que eu ia falar aqui, por exemplo, a nossa atmosfera, né, o nosso ar. Eu não sei se alguém já se questionou aqui, qual é o motivo que o nosso ar, os gases da nossa atmosfera, eles não vazam para o espaço, digamos assim. Isso tem uma explicação física, e é magnífico isso. Não acontece isso porque os gases que compõem a nossa atmosfera, eles estão numa velocidade, cada um tem sua propriedade, obviamente, mas de forma geral é assim, cada um tem uma velocidade, a molécula tem uma velocidade, né? E essa velocidade ela é determinada pela temperatura do planeta. E essas moléculas elas não escapam para o espaço por causa dessa velocidade, porque ela não tem uma velocidade adequada, e a gravidade do planeta contribui para isso também. Então, se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, essas moléculas, algumas delas teriam uma velocidade diferente, maior, e elas conseguiriam escapar do espaço. Consequentemente, não existiria a possibilidade de ter vida orgânica na Terra. Então, mais uma vez, olha a grandiosidade disso. É algo que a nossa ciência humana, digamos assim, ela está começando a compreender só agora. Agora, imagina a engenharia, sei lá, engenharia espacial, de terraformação para criar tudo isso. É algo incrível, né? Algo... Assim, a gente pode ficar divagando várias coisas. Por exemplo, antigamente se falava que existiam entre 100 e 200 bilhões de galáxias. Hoje se falam entre 1 e 2 trilhões de galáxias. Olha o tamanho desse universo. É algo inimaginável, né? A galáxia que está mais próxima da Terra, ela está a 163 mil anos-luz de distância. O que significa isso? A 163 mil anos-luz da Terra. Significa que você tem que viajar durante 163 mil anos a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E hoje, até onde a gente sabe, não existe a possibilidade de um corpo humano atingir essa velocidade, porque ele se desintegraria. Então, assim, tudo isso, curiosidade, tá, pessoal? Só para ajudar a gente a entender a magnitude do universo que a gente vive. E de que tudo isso foi feito de forma tão perfeita que não tem como a gente pensar que isso foi ao acaso. Tem que existir uma inteligência suprema por trás disso para organizar tudo isso. Então é isso. Vamos dar continuidade aqui. Se alguém quiser interromper, pode interromper, tá? Deixa eu só ver se não tem mais um comentário aqui. Não. Vamos lá, então. Aí tem a questão 5 do Livro dos Espíritos. Que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus?
Isso é outra coisa magnífica também. Independente da cultura, independente da sociedade, independente da religião que você tem, a gente parece que tem impregnado isso na nossa consciência de que existe algo, uma inteligência suprema, um Deus por aí, né? A resposta dos espíritos é a seguinte, que Deus existe. Deixa eu só fazer a pergunta de novo para ter sentido aqui. Que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Aí a resposta, que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então tá, se isso está programado na nossa consciência, daqui a pouco ele até inclusive fala sobre os povos primitivos. Como que os povos primitivos, nem existia sociedade ainda, logo quando os primeiros homens surgiram, como que eles já tinham essa consciência da existência de Deus? E isso é provado com pinturas, né, aquelas pinturas rupestres, né, acho que é esse o nome, certo? Os paleontólogos descobriram. Os caras escreviam em cavernas, né? Enfim, como que esses povos que se iniciaram em uma sociedade extremamente primitiva já tinham, com a ausência completa de pensadores, como que eles tinham essa consciência da existência de Deus? Então, eu só consigo imaginar que isso está programado na nossa consciência, na consciência do nosso espírito, né? Então, se você pensar dessa forma, essa programação na nossa consciência teria sido ao acaso também? Não faz sentido isso, não tem lógica isso. Teve que existir uma causa primária para isso, essa programação, entre aspas. Teve que existir. O que é isso? É uma inteligência suprema por trás de tudo. Vamos prosseguir então. Questão 6. O sentimento íntimo, do Livro dos Espíritos também, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Se assim fosse, resposta, se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Foi o que eu acabei de falar, né? Que esses povos, eles surgiram em uma sociedade primitiva, não tinham pensadores, não tinham nada, e mesmo assim eles tinham impregnado na consciência deles da existência de Deus. Aí aqui na questão 7, do Livro dos Espíritos também. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Aí a resposta é a seguinte. Vamos ler a pergunta de novo. Poder-se-ia encontrar... Essa questão aqui é bem complicadinha. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Ou seja, nas propriedades íntimas da matéria existe a causa de tudo. A resposta dos espíritos é a seguinte. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Então, assim, a pergunta foi a seguinte, nas propriedades existe a causa primária? Se a gente considerasse isso, quer dizer que a causa primária ela teria se surgido do nada, né? Sem uma inteligência suprema por trás disso. Então, basicamente é isso. Essa questão é bem complicada. Eu tive que ler bastante ela. E o Allan Kardec faz um comentário sobre essa questão. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados. E por isso mesmo, denota um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Ó, isso aqui é uma parte muito interessante. Ó. Vou repetir. Pois o acaso é cego
e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Mais uma vez, como que a formação do universo de forma tão harmoniosa, de forma com que permitisse a existência de mundos habitáveis por vida orgânica é o que a gente conhece, né? É muita perfeição para que tudo isso fosse mera probabilidade. É muito estranho você pensar dessa forma. Questão 9. Onde se vê na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí o Espírito responde: tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, um sopro de Deus pode abater. Mais uma vez, é só olhar para a natureza, para o universo, para os nossos corpos, para o que a gente sente, o amor. Se a gente fosse obra do acaso, todo o universo, a nossa existência fosse obra do acaso, os nossos sentimentos seriam também. O amor que uma mãe sente por um filho sente por uma mãe, tudo isso seria mera probabilidade, obra do acaso. Então, não faz muito sentido isso. Deixa eu só ver se eu não esqueci nada das minhas anotações aqui. Aqui, a hora que eu estava estudando essa parte aqui, eu fiz um comentário aqui, eu até escrevi para não esquecer. Vou ler para vocês. É um absurdo que nossa existência e todo o universo que permite a nossa existência é obra do acaso. Qual é a probabilidade de infinitos eventos, né? Esses infinitos eventos eu quero dizer, desde o surgimento do universo até o surgimento do homem inteligente e consciente, principalmente consciente. Qual a probabilidade de infinitos eventos ocorrerem dessa forma tão harmoniosa? Como aceitar que todas as leis que regem o universo e permitiram a nossa existência sejam obras do acaso? Como aceitar que o amor, um sentimento tão nobre, seja obra do acaso? Não faz muito sentido isso, né? Aí, alguém quer fazer um comentário sobre o que eu acabei de falar aqui? Vamos lá, pessoal, comentem. Não? Então, vamos lá. Questão para nossa reflexão. Todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Então, um efeito inteligente. Vamos refletir sobre isso. Um efeito inteligente. O nosso corpo. Essa máquina orgânica que abriga o nosso espírito. É um efeito inteligente. Precisa de muita inteligência para fazer esse tipo de coisa, né? Então, precisa decorrer de uma causa inteligente. Aí a outra questão para se refletir aqui. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Allan Kardec fala isso na Gênese. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: Deus não precisa se apresentar. Falou, estou aqui, pessoal. Não precisa. Só olhar, refletir sobre as criações dele. É isso, pessoal. Esse capítulo aqui ele é bem pequeno. Eu tentei extrair o máximo dele. Então, vamos refletir agora, porque falar sobre a existência de Deus é preciso de muita reflexão. Comentem aí, vamos conversar agora. Alguém quer falar alguma coisa? A Bia quer. Mas, Alexandre, Você quer, Bia? Fala aí. Vamos, fala aí. O que você acha de tudo isso? não faz isso comigo, não. Fala, menina. Tem a Adriana, mas a Adriana já sabe tudo. Nós queremos saber, ó. Tem você, tem a Neuza, tem a Silvia.
Fala aí. O que você pensa que é Deus? Pronto. Põe o som aí. Que ideia que você faz de Deus? Bia? Eu? Olha, É. eu vou ser bem sincera, Diego. Você me desculpa, tem criança aqui em casa, então eu ficava saindo da sala e voltava, sair e voltar. Mas sobre o que eu penso, Fica tranquilo. Fica tranquilo. o que eu penso, eu acho que Deus está em todas as coisas, em todos os lugares, em cada detalhe, e que a gente é tão pequeno que a gente ainda não tem noção da grandeza do quanto é Deus, do que é Deus, de tão, não sei se a palavra é insignificante, que a gente está nessa vida para evoluir e a gente ainda não consegue nem saber ao certo o que é Deus. E nós estamos nessa vida por quê? Me fala. Por que nós estamos nessa vida? Para evoluir, para melhorar, para parar de pecar. Tá, mas você não pode evoluir e melhorar? Você está encarnada. Se você está desencarnada, você evolui? Você melhora? Quero saber agora, encarnada. Por que encarnada? Não tem aí, né? Eu acho que é lá no Diego. Em casa daqui a pouco. É aqui, desculpa. Não, fica. Tá distraindo ele. Fala, menino. O que eu Por acho? que nós estamos encarnados? É. Por que nós estamos encarnados? Para melhorar, para evoluir, para não cometer os mesmos erros. Mais ou menos isso. Certo. Eu queria fazer um Se comentário nós estamos sobre encarnados... Peraí, deixa eu te perguntar então, de novo, vou perguntar para todo mundo. Nós estamos encarnados. E se nós não fôssemos espíritas, qual seria a função da encarnação? Nós espíritas, qual é o objetivo principal da encarnação? Tem uma diferença. Deixa eu falar sobre isso. Fala. Estou forçando o povo a pensar, mas ninguém... Fala, Diego. O que eu sinto sobre... O sentimento que eu tenho é o seguinte. Isso é um sentimento, tá? Né? A gente, que nem a Bia falou, que a gente está encarnado para evoluir. Bia, eu falaria a mesma coisa. Eu daria a mesma resposta para você, todo mundo. Mas isso é porque está falado no Livro dos Espíritos. E a gente tem uma certa... Nós que estamos aqui, a gente tem uma certa... a gente acredita no que está escrito lá, a gente acha que aquilo é real e a gente aceita aquilo. Então é por isso que a gente fala isso. Mas isso aí, entrando no que o Alexandre falou, e se a gente não fosse espírita? E se a gente não tivesse contato com uma religião? Se a gente vivesse num país onde religião é proibida, por exemplo, né? Onde o pensamento filosófico fosse proibido. Se ele perguntasse, por que você está aqui? Não sei. Eu não tenho condições de entender o porquê que eu estou aqui ainda. Eu só falo que eu estou encarnado, eu estou aqui para melhorar, porque é o que está escrito no Livro dos Espíritos. Porque eu estou numa sociedade cristã. Entendeu? Eu não tenho condições de falar por que eu estou encarnado. Eu não sei. Eu falo porque está escrito lá. Talvez isso... Posso falar? Talvez isso vai de encontro com entender o que é Deus. Talvez a gente vai entender o motivo da nossa encarnação e existência. Talvez a gente vai entender o motivo da nossa existência. Não estou falando nem de encarnado ou desencarnado, da nossa existência, da nossa consciência. Quando a gente entender o que é Deus. Acho que é isso. Pode falar, Alexandre. É o seguinte. Vamos analisar outras óticas. Por exemplo, para o muçulmano, o que ele está? Ele está vivo para quê? Para ele ir para o paraíso. O paraíso para ele é aquele que não é o que eles deturpam e consideram que é você. A tua família para o paraíso tem direito a 70 virgens lá no paraíso. Isso é um exemplo.
né? Quem morre em nome de Alá, que depois foi modificado por quem se sacrifica em nome de Alá. Bom, nós somos espírita, e todo espírita que você pergunta, nós estamos encarnados para evoluir. Tá, estamos encarnados para evoluir. Todo mundo está encarnado, por alguma forma, para evoluir. Porque se você encarnar, sofrer as consequências dos seus atos, e disso não trair nenhuma maturidade, não te atrair nenhuma maturidade, nenhum amadurecimento, então a encarnação seria dispensável. O que acontece? Quando nós temos um sofrimento, nós de alguma forma amadurecemos, mesmo em vida. Então, por exemplo, você só vai saber que é o sofrimento do pai e uma mãe que tem um filho doente, quando você tiver um filho que também fique doente. Então você vai sentir o que aquele pai está sentindo. Você só vai ver a dor de quem perde um parente muito próximo, uma pessoa que é um esteio na vida dela, quando você também um dia sentir isso. Então nós só vamos adquirir a compreensão do sofrimento quando nós sofrermos. Se a gente não sofrer, a vida vai passar em brancas nuvens. Eu sempre falo, um milionário que tem fazenda, ou tem fábrica, tem indústria, sei lá o que for, tem saúde, uma mulher bonita, filhos saudáveis, educados, amorosos, ele é bajulado pela sociedade, ele não lembra nem que existe Deus. Ele pode até olhar, ver uma pessoa pobre, não, eu vou, tá aqui, ó, pega esse dinheiro, compra lá, distribui cesta básica, vai fazer isso de alguma forma, mas não tem o amor no coração. Agora, bota uma doença grave nele, ou nele, ou um filho, ele vai ver o sofrimento dos outros, ele vai se lembrar que ele está sofrendo e vai buscar a Deus de alguma forma para ter um amparo, para ter uma escolha, para ter uma esperança, né? Agora, para nós que somos espíritas, nós estamos encarnados por um outro motivo. Alguém pode mandar o link para a Sandra? Ah, não. A Sandra está falando que ela não vai entrar porque o Cosme é dependente dela. Tá? E é o seguinte, vou voltar. Nós somos espíritas e nós estamos encarnados. Para que nós encarnamos? Nós não encarnamos, primeiro, para evoluir. Nós não encarnamos para nos libertarmos do egoísmo, da vaidade. Nós encarnamos para nos reconciliarmos com as outras pessoas. E qual é a única forma que tem para que a gente faça isso? Mesmo que de forma inconsciente, porque você não sabe quem é o teu credor da tua família, quem é o mau caráter que está querendo te explorar, você não sabe nada. Então a única forma, o espírita reencarna, primeira coisa, para fazer o bem. Se puser isso em mente, eu estou encarnado para fazer o bem. De que forma fazer o bem? Gente, não é uma crítica. Tudo bem, vamos lá na Alta de Souza, vamos distribuir cesta básica, é legal. A gente vê aquelas pessoas humildes lá no salão, recebendo a cesta. Até poucas vezes que eu fui lá, eu brinquei bastante com eles. Porque eu tenho um carinho muito grande, eu gosto de gente. Então, mas não estou aqui para falar de mim. Mas será que isso é fazer o bem? Será que fazer o bem é só isso? Não. Por exemplo, o Diego hoje, você fazendo um estudo e trazer para as pessoas esse conhecimento, é uma forma de você fazer o bem, porque você está clareando. As pessoas, por exemplo, que ocupam alguma posição dentro de uma sociedade, e ela vai servir de molde, de exemplo, ela vai ter uma postura de dignidade, de educação, de equilíbrio. Ela está fazendo bem porque ela está servindo de molde, de exemplo para outras pessoas, que podem se espelhar nela ou não. Então, por exemplo, o espírita, ele não pode dar mau exemplo na sociedade, ele tem, porque se ele fizer isso, ele não está fazendo bem. Você consegue entender o que eu estou falando? A questão de nós estarmos encarnados, por que eu estou encarnado? Ah, eu estou encarnado para evoluir. Não, você está encarnado para fazer o bem. Você não tem que se preocupar em evoluir, você tem que procurar fazer o bem. Não se revoltar, é aquela história, o parente é difícil, tenha paciência, você não sabe se você deve a ele. E uma forma também da gente ter humildade, da gente estar encarnado e a gente evoluir, a gente ter sempre a ideia, pô, eu sou um espírito que estou vivendo, sabe lá quantas vezes, quantas encarnações eu tive para trás? Milhares? Quem sou eu para ter orgulho? Quem sou eu para ter orgulho ou de profissão,
ou de sobrenome, ou de dinheiro. Por quê? Porque na vida passada podia ser um dor de carteira, um assaltante, uma prostituta abandonada, largada no mundo, fazia aborto. Não sabemos o que nós fomos na vida passada. Podemos ter tido escravo, podemos hoje ter um parente difícil, e aí você fala, se eu não aguento esse cara. Você não sabe se ele foi teu escravo. Então, a partir do princípio que nós somos reencarnacionistas, acreditamos que reencarnamos, acabou. Nós não podemos nos revoltar, nós não podemos ter orgulho, não podemos exigir nada de Deus. Nós não podemos exigir que Deus nos tire dos problemas, porque nós não sabemos o que nós fizemos no passado. E os problemas que vêm para nós são suficientes para nós nos consertarmos. Porque quando uma das práticas, né, mais corretas de você educar ou exemplar uma pessoa, castigar uma pessoa, punir uma pessoa, é que a punição tem que ser exatamente proporcional à falta cometida. Porque se ela for em menor, a pessoa vai reincidir. Se ela for maior, ela causa revolta. Então, nós temos que ter consciência disso. Estou com problema? O problema está exatamente no peso que eu posso carregar. Sem me criar revolta e sem me criar reincidência. Eu uso isso para eu pensar, para amadurecer. Então, quando nós falamos, por que você reencarnou? Eu reencarnei para tentar, para fazer o bem. Não estou conseguindo. É difícil. Mas, na medida do possível, eu faço. Porque fazer, mostrar para os outros que você tem dinheiro, está socorrendo as pessoas, ou fazer com a ideia de agradar a Deus, ou os espíritos, ou... Aí, para mim, eu acho que isso não tem valor. Certo? Teu gato está mostrando o rabo aí. Fala, Diego. Assume aí de novo. Fala, Adriana. Ô, Alexandre. O gatinho tava andando aqui. Ô, Alexandre. Bia, né, Diego, o pessoal que está aí. A inteligência suprema é tão inteligente, mas tão maravilhoso e tão longe da gente compreender. Certa feita eu estava conversando que como que a gente erra no dia a dia, né? Como nós erramos. E aí desperta a consciência e fala, poxa vida, por que eu fiz isso? Aí eu estava conversando com o professor Rodrigues Ferreira, e ele falou o seguinte, ele falou, não adianta a gente querer pular vários degraus ao mesmo tempo. Cada pessoa está num patamar. E não adianta a gente olhar um outro lá no topo do patamar, super evoluído, pacificador, aceita todos os erros de todo mundo, não comete erro algum, né? E querermos ser como essa pessoa. A inteligência suprema é tão grandiosa que ela vai te perdoar, não, ela não tem o que te perdoar. Você tem que se perdoar e continuar tentando ser um pouquinho melhor, cada dia que passa mais. Porque essa inteligência suprema não está preocupada com isso. Ele sabe para que você foi criado, né? Para que ele te criou. Então, não se preocupe com isso, não. Vá vivendo um dia por vez. E vá vivendo com consciência, com amor, tentando dar o máximo que você pode. Não precisa se preocupar que tem gente melhor, gente pior. Seja você mesmo, como você é, tentando ser cada dia melhor. Porque essa inteligência suprema é muito além do que a gente imagina. Entendeu, Alexandre? Um conselho que eu ouvi, entende? Um conselho que eu ouvi, a Bia sabe ele me falou o seguinte, você não tem que se preocupar com o seu futuro lá, no mundo espiritual. Exatamente. Se preocupa aqui, vive aqui. Aplica aqui o que você está aprendendo da vida. O livro da vida está dentro da gente. A lei está dentro da gente. Então, nós temos a nossa consciência, nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. E ele fala, você tem que ler o livro da vida que você tem dentro de você. Agora, o que vai acontecer lá depois... Tudo é consequência do que você fizer aqui. Se você fizer certo, você não tem que se preocupar. E se você fizer errado, você tem consciência. Então, ele falou que as pessoas que estudam espiritismo
Está sempre preocupado, ai, quando eu desencarnar, será que eu vou aprender a bolitar logo? Será que eu vou ser recebido numa colônia? Será que o Airbus lá, o Airbus? Aerobus, vai estar me esperando? Eu fico esse povo pensando essas coisas, eu já ouvi muitas vezes isso aí. E aí, adianta a gente ficar pensando isso? Porque enquanto a gente está pensando do lado de lá, está vivendo aqui. E nós temos que viver aqui. Porque é aqui que nós estamos sendo experimentados, é aqui que nós estamos sendo tentados, é aqui que nós estamos fazendo e errando e consertando. Então não adianta fazer aqui, ficar pensando só do lado de lá é consequência. Vamos viver aqui como nunca esquecendo que existe o lado de lá. Esse é o maior conselho que a gente pode ter. Ou alguém quer falar alguma coisa? Ou Bia, Ana, sobre isso que nós comentamos agora? Dona Neuza. Duvido que vai falar alguém. Bia? Não, eu ia falar Fala. que foi muito bonito que vocês falaram. Aprendi muito, uma maturidade, uma forma tão tranquila de explicar. É isso mesmo. A gente, nós seres humanos, nós como espíritos encarnados aqui, a gente é tão frágil, a gente é tão criança ainda, aprendendo, que Deus, através de seus agentes, nos trouxe conhecimentos para nos guiar, para guiar a humanidade, né? Com Jesus, com Maomé, Buda, os espíritos com o espiritismo de Kardec e por aí vai. Para a gente começar a conseguir caminhar, para a gente entender um pouquinho e refletir sobre a existência de Deus e de nossa existência, principalmente, e como se comportar. Então, todo esse conhecimento trazido através dessas religiões e doutrinas, tudo isso são presentes de Deus para guiar a humanidade. Todas elas, sem exceção nenhuma. Sem exceção. A Adriana falou um negócio aqui no chat. Ainda nos falta inteligência para compreendermos a grandiosidade da inteligência divina. É muito complexo. É verdade, realmente. Se você começar a pensar sobre Deus, o que existia antes de Deus e tudo mais, sua cabeça começa a querer explodir, né? Eu sempre imagino o meu cérebro derretendo e saindo pelo meu nariz, assim. É algo tão complexo que eu não conseguiria aguentar entender isso. O que vocês acham disso? Eu acho que isso vem de encontro a esse conselho que eu recebi, Diego. Se a gente ficar tentando entender como é que é Deus, existe no fim do universo, se o universo é infinito, a gente começa a ficar maluco. Aí se falar, se não existisse o universo, fosse o nada também é alguma coisa, não é? Também ocuparia um espaço, porque há um espaço. Então, se a gente começar a pensar nessa questão do espaço, na questão das distâncias, nós temos um vocabulário para entender. E nós vamos ficar pensando em coisas que não vamos chegar a conclusão nenhuma. Então, eu acho que essa conclusão que nós não temos compreensão do tamanho, por exemplo, da grandiosidade do universo, tudo isso aí, eu acho que com relação a Deus é a mesma coisa. Nós temos a certeza que existe um universo infinito e nós temos certeza que existe um Deus que é onipotente, onipresente, único. E daí? Ótimo. Tem amor por nós e ele nos guia e tudo acontece na hora certa, de acordo com o melhor aproveitamento para cada um de nós. Então, ter essa fé, essa consciência e procurar viver do jeito que se resume o Evangelho. Fazer o bem, né, como obrigação nossa, nem por desencargo de consciência, para você ter paz. Fazer o bem para ter paz. Quem faz o mal não tem paz. Não tem paz. Até por experiência própria, né, de profissão, os maus, eles se atacam entre eles. Aquela história que o cordeiro não cai na armadilha dos lobos é verdadeira, porque entre eles se matam, eles se odeiam, guerreiam entre eles. É como se fosse um mundo à parte. Então, quem faz o mal, ele não tem paz. E se nós vamos fazer o bem, nós vamos ter paz. A paz de uma consciência tranquila. Certo? Então,
Para que ficar pensando, vamos sofrer que Deus, como é que é? E esse Deus, como é que funciona a cabeça dele? Onde que ele estava? Como é que ele me criou? Não adianta, nem adianta a gente querer saber como fomos criados. Então, esse conselho de vir aqui, procurando aplicar aqui as leis que o Cristo nos ensinou, não só o Cristo, todos, né? Todo mundo sempre trouxe lição para nós. É o melhor conselho que a gente pode ter. Tudo bem? Maravilha. Ok. A Silvia tá aí? Silvia? A Sandra falou aqui que a Silvia ia fazer um comentário no final aqui. Aí, Silvia? Tá falando. Oi, tô aqui, tô aqui. A Sandrinha pediu só para eu ler esse anexo, né? A voz não está muito legal hoje, mas vou ler, tá bom? Ela pediu só para um complemento para estar lendo Provas da Existência de Deus. Se eu for por lá, eu tenho que... Aparece. Existência de Deus. Conta-se que um homem árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de uma grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabe ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. É um lindo texto, né, que vem também complementar tudo isso, de lindo, de maravilhoso que vocês falaram, da consciência, né, da existência de Deus. E é um despertar em cada um, né, porque a cada momento, eu acho que a gente vai, assim, percebendo mais e mais, né, da existência de Deus, porque esse Senhor tão simples, tão humilde, e tinha uma fé tão grande, né? E ele conseguiu mostrar para esse senhor rico, né? Um chefe, um rico chefe, a existência de Deus através do quê? Sai lá fora, olha para a natureza, olha para o céu, olha para a lua, para as estrelas. Quer dizer, tudo há a presença de Deus, né? Mas como? Olha para o céu, o homem é capaz de fazer o céu? Como assim, né? Então, são as provas que vão evidenciando a presença de Deus. E é um despertar de cada um, né, no momento, porque esse senhor rico, nesse momento, ele compreendeu e começou a orar junto com o outro, né? E foi ali um despertar de uma fé, de uma crença, de acreditar que realmente existe Deus. Era isso, era só para ler e complementar, né? Porque não tem nem, já se foi falado tanto e a gente vai continuar falando e vamos ter dúvidas ainda, né? Muitas, por muitas encarnações, eu acho. Certo, Alexandre? Tudo bem, Diego? É isso aí. Então, era só isso mesmo. É isso mesmo. Tá falando mudo, Alexandre.
Você tá falando mudo, Alexandre. Eu não sei como é que funciona a questão da sequência, o pessoal fica com um evangelho, né? E não sei, parece que tem a gente que estava escalada para ler o evangelho e fazer a prece, mas eu faço parte de um outro grupo agora, então eu tenho que pedir permissão para vocês, pedir desculpa e sair para rezar em outro canto agora, tá bom? Tudo bem, até Tudo mais. bem? Uma boa noite para vocês, tudo de bom, um beijão. Pro Diego Boa não, só para as noite. meninas. Obrigado, Boa Alexandre. noite. Tchau. Tchau, Tchau. Alexandre. Quem que vai fazer evangelho hoje? Você sabe, Diego? Adriana, eu vou receber visita daqui 8 minutos. Eu não vou poder participar. Eu peço mil desculpas a vocês. Infelizmente, hoje eu não Mas posso. a Gente, Sandrinha escalou alguém para fazer o evangelho hoje? ela pediu pra mim. A Bia que vai fazer? Uhum. Então tá jóia, Bia, que Já tá na bom. hora? Maravilha. Vamos encerrar então um comentário sobre o que a gente falou aqui hoje? Não? Então tá bom, pessoal. Vamos encerrar. É isso que eu queria falar hoje. Eu agradeço por vocês estarem aí ouvindo o que eu estou falando aqui. Desculpa qualquer coisa, tá? E é isso aí. Vamos encerrar então. Eu vou fazer uma oração aqui rapidinho para a gente encerrar então, tá? Aí, da continuidade do Evangelho. Vamos agradecer a Deus pela grande oportunidade e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui, né, mesmo distantes, mas com os nossos corações pertos um do outro. Agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos ensina, que nos guia. Agradecer por todo o conhecimento que nos foi deixado por Jesus, é, e pelos bons espíritos, para que nos guiasse na nossa caminhada, no nosso crescimento. Agradecer pela grande oportunidade desses eventos, desses nossos encontros, que nos ajudam a refletir, que nos ajudam a pensar. Que sejamos abençoados por Deus, que tenhamos uma semana ótima, que possamos estar aqui novamente, virtualmente, no próximo encontro. Obrigado e que assim seja. Que assim seja. Pessoal, eu preciso sair, então, que minha visita está chegando aí. Muito obrigado e tchau. Obrigada, Diego. Obrigadão, valeu, Diego. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, querido. Tchau, obrigada, Diego. Meninas, é a primeira vez que eu participo, eu não sei como funciona direito. A gente já começa. Normalmente a gente pede para, se alguém quiser colocar uma água, né, para fluidificar. E aí já começa lendo, a gente espera a Sandrinha, ela não vai entrar? Não, ela não vai poder entrar hoje, que ela está acompanhando um evento da USE. Tá, ela passou um pedaço aqui, de um capítulo para eu ler. Pode começar, Adri, eu não sei como. Pode Ó, sim. ó, eu li várias vezes para tentar não errar, mas provavelmente com a minha ansiedade, com a minha timidez, eu vou me atropelar de novo. Então tenham paciência. Bom, vamos lá. Vou começar, tá? Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo. Dizemos melhor, a impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha, que a chamava para si mesmo, ele fez compreender que a felicidade estava alhures, e não nos prazeres. Eu peço desculpa, tá, se eu errar algumas palavras difíceis.
e não nos prazeres enervantes e fúlgidos. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa que lhes clama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras ao mesmo tempo, características e proféticas que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estava persuadido que minha mãe voltara a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Aí aqui tem nota. Santo Agostinho, vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com olhos do espírito o que não via como um homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras sobre a terra. Julgava as coisas que segundo os conhecimentos que possuía, mas não quando a nova luz se faz para ele. Pode julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou a ideia sobre sua crença concernente aos espíritos incúbidos, eu não sei falar essa palavra direito, e sucubos, e sobre o anatema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Ai, peço desculpa. Agora que o cristianismo lhe parece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros espíritos que encontraram em posição análoga. Dri? Meninas, a Sandrinha tinha pedido esse pedaço. Será que é isso mesmo? Dri? Me dá um norte aí. Olha, eu tô com a mão suando. Meninas, e agora? Será que a gente faz uma oração e encerra? É a primeira vez que eu participo. Neuza, Silvia. Alguém? A Bia não chegou também. Ai, tá. Foco. Ô, Bia, eu me enrolei toda aqui, não conseguia também voltar. Então não sei o que faz. Se é uma oração sincera, tá certo com a mão suando. Faz, Dri, Não. oração, querida. Ó, Bia, não precisa nunca pedir desculpa. Todos nós que estamos aqui estamos nos adaptando a essa fase nova, né, virtual, e estamos aprendendo também juntos, tá, Bia? Obrigada, Você obrigada.
você, ó, cada um de nós que estamos ocupando esse lugarzinho, temos um friozinho na barriga sempre. Né, Silvinha? Eu que o diga. Então, o importante é estarmos aqui e perseverarmos. Ai, Sim, obrigada, gente. não, Então, mas tá agora tudo vamos certo. fazer a nossa prece. Quem quiser pôr o copinho d'água para fluidificar. Quem quiser agora também mentalizar os parentes distantes que estão passando por alguma problemática, estão lá guardadinhos, sentindo muito, né? Esse período de isolamento social, desse convívio amoroso e fraterno, dos abraços, dos beijos calorosos, que eles possam nos sentir, que eles sejam envolvidos nesta hora, Mestre Jesus. Que os nossos abraços virtuais cheguem a cada rincão desse planeta Terra, onde um ser ainda se encontra em dor, em prova, em expiação. Que possa cada irmão nosso encarnado ou desencarnado sentir o vosso abraço afetuoso, o seu manto sagrado de proteção. Que se estenda, Pai, essa luz para todo o planeta e que as enfermidades terrenas possam ser passageiras e que assim, depois dessa prova, possamos todos compreender a grandiosidade de cada pequenina lição. Sê conosco, Mestre querido, sê com cada um de nossos irmãos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus amores. Silvinha está desligado. Silvinha está desligada. Ai, tá. Agora eu liguei e falei que eu amei. Lindo. Pois lá Pois vem. Obrigada, Ó, que gente. Jesus nos envolva a todos. Boa noite. Amém. Fiquem com Deus. Boa Ó, noite para vocês. um beijinho em cada coraçãozinho. Amo vocês. Vocês também. Beijos. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo, amores. Tchau. Até terça.